Olá, amigos do Canal 10, Atual TV. Estamos aqui para mais um programa da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Hoje mais um convidado especial. Hoje estaremos aqui com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná, o engenheiro, amigo, colega Joel Krieger. Nós faremos um rápido break comercial e já voltaremos aqui para essa conversa com essa personalidade da engenharia aqui no Paraná. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Estamos de volta, amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Inicialmente eu pediria aqui para o colega Joel Krieger se apresentar, fazer um breve currículo da sua bela trajetória profissional. Então, Hélio, nós somos formados na Universidade Federal do Paraná, em Engenharia Civil, em 1984. Atuamos profissionalmente sempre na área de transporte, especialmente a parte de transporte urbano, a parte de mobilidade urbana. Em termos de formação, além da Engenharia Civil, eu tenho pós-graduação na área de Gestão Urbana, feita em conjunto na Universidade de Tecnologia de Compiègne, na área de Didática do Ensino Superior também, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e mestrado em Educação com a ênfase em Segurança de Trânsito, também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Neste momento eu estou na presidência do Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná, da qual a AREA e os profissionais aqui da cidade e da região fazem parte, e também recentemente eu ocupei o cargo de secretário de Trânsito na Prefeitura de Curitiba. Estou ministrando aulas desde 1985, então sou professor desde esta data na Universidade Católica do Paraná, lá em Curitiba. Perfeito, Joel. Tenho certeza que vários ex-alunos, hoje colegas de vocês estarão nos assistindo, e eu sempre tive o Joel como uma grande referência lá no ensino apesar de ter formado na Universidade Federal do Paraná, a mesma instituição ao que eu concluí, uma referência na Pontifícia Universidade Católica. São alguns nomes marcantes na PUC, que eu diria que seria Joel Krieger, professor Orlando Strobel, que também foi professor, também foi presidente do CREA, Presidente do e CREA. o também amigo, também formado na Federal, César Daia, pouco tempo mais atrás. Então são boas referências que nós temos. Essa área de ensino hoje, nós poderíamos fazer uma rápida abordagem. Eu particularmente tive que sair da minha região aqui para ir estudar. Hoje nós estamos vendo um crescimento na área de ensino. Você que é um professor,
você teria uma visão hoje que talvez fosse diferenciada entre presidente do CREA e como professor? Você teria alguma visão ou elas convergem ao mesmo pensamento? Elas convergem. Nós temos uma situação bastante interessante no Brasil e no Paraná repete o mesmo fenômeno, que nas últimas 2 décadas, em especial na última década, nós tivemos uma democratização muito grande do ensino superior. Então, até 10, 15 anos atrás, era comum as grandes universidades e a maioria dos cursos serem ofertados apenas nos grandes centros, no caso do Paraná, principalmente na cidade de Curitiba, o que dificultava muito para que boa parte da população pudesse ter acesso ao ensino superior. Hoje nós temos um quadro bastante diferente. Nós temos instituições importantes em todos os recantos do nosso estado do Paraná. Nós temos aqui em Pato Branco a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, universidade que eu estudei enquanto técnico, que também sou formado em técnico em edificações. Lá no antigo Cefet? Lá no antigo Escola Técnica Federal do Paraná, então bem anterior ainda ao Cefet, né? Nós temos aqui outras faculdades, como a Mater Dei, né, como a faculdade aqui de Pato Branco, FADEP, que oferecem cursos na área da engenharia. Então nós temos assim uma democratização muito grande. E nós temos cursos também de referência, cursos de qualidade, né, em todo o estado do Paraná e no Brasil, o que permite que a área tecnológica seja uma área bastante procurada em todo o Brasil. Claro que nós temos ainda algumas dificuldades de ajustes das escolas novas, dos cursos novos, às vezes em termos de quadro docente, em termos de infraestrutura, e que podem refletir um pouco na qualidade do curso, mas nós temos certeza que estamos formando bons profissionais e que estão ingressando no nosso mercado de trabalho. Aproveitando um pouco dessa conversa da área de ensino, professor Joel, nós poderíamos fazer, talvez, esse 2013 tem sido um ano marcante aqui para nós, pela vinda de profissionais estrangeiros, talvez em outras modalidades, mas já está se aventando a possibilidade de profissionais estrangeiros da área tecnológica, né? Engenheiros de outros países virem aqui. Como está sendo encarada, estamos nos preparando para receber possivelmente algum desses profissionais? Qual é a visão hoje que você teria em relação a essa situação? Nós temos um trabalho bastante interessante de pesquisa para tentar entender se realmente faltam engenheiros no Brasil. Nós estudamos dados oficiais do governo federal, pegamos dados do INEP, que é o órgão de pesquisa do Ministério da Educação, pegamos dados do IPEA, com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também do governo federal, pegamos dados da RAIS, que é a declaratório das empresas que encaminham informações ao Ministério do Trabalho. E pegamos informações junto às universidades aí de todo o Brasil. E daí nós temos alguns números assim bastante interessantes, né? Nós temos, se nós pegarmos a última década, de 2001 até 2010, certo, nós tivemos a oferta de quase 1 milhão de vagas dentro do ensino de engenharia em todo o Brasil. Entradas no vestibular, vagas ofertadas. Esse é o primeiro questionamento que até nossos colegas profissionais fazem. Nossa, forma tanta gente, será que está faltando profissionais? Como que chegamos e qual a avaliação que vocês fizeram? Aí o que é interessante, oferecemos 1 milhão de vagas nas escolas. Nós temos apenas em torno de 700 mil inscritos nessas vagas, então há uma ociosidade de vagas de maneira geral aí no Brasil. Claro que tem escolas que preenchem todas as vagas, tem escolas que preenchem um número menor percentual das vagas. E nós temos um fenômeno interessante, nós estamos formando em média apenas em torno de 45 a 50 mil engenheiros, é esse o número que está se estabilizando nesse momento de engenheiros no Brasil, novos engenheiros que estão ingressando ou que poderiam ingressar no mercado de trabalho. E além de ser um número baixo de concluintes, né, nós temos aí uma perda de alunos muito significativa na área tecnológica, e aí tem várias justificativas. Vários fatores, temos que levar talvez um fator bem considerável, que os cursos da área tecnológica são que exigem muito empenho por parte dos profissionais, dos acadêmicos, né? Não é um curso fácil, eu tenho procurado sempre destacar, principalmente para os alunos,
valorizem, né, o seu lado profissional, porque é um curso difícil e vocês têm que valorizar isso através da dificuldade que vocês tiveram, né? Talvez seja um dos fatores? Com certeza é um dos fatores. Acho que tem dois fatores determinantes. Um é o grau de dificuldade do curso. Nós observamos que a parte básica do curso, os 2 primeiros anos, que envolve muita física, envolve muita matemática, envolve muita química, né? Principalmente física e matemática, nós recebemos alunos com alguma deficiência do ensino médio e do ensino básico. Certo. Então eles têm uma dificuldade de acompanhar o curso e daí pelo grau de dificuldade eles acabam desistindo. E outro fator que nós temos é a questão financeira, porque boa parte dessas vagas são instituições privadas onde o aluno tem que desembolsar uma mensalidade. Mas se nós pegarmos esses dois fatores, a gente observa que nas universidades públicas, que o fator financeiro não é preponderante, mesmo sabendo que tem que ter a manutenção do aluno, ele tem que sobreviver, claro que ele precisa de algum recurso, mas se ele não paga a mensalidade, nós também temos uma evasão significativa. Isso. Em muitas universidades chega a quase 40% de evasão dos alunos, então ficam apenas 60%. Em escolas federais, que seriam gratuitas. Exatamente. E daí nas escolas particulares, que têm a mensalidade, esse valor aumenta um pouco, muitas escolas chegam quase até 60% de evasão. E aí um fator que também corrobora com isso é a questão financeira, a gente sabe da dificuldade das famílias. Mas são os dois fatores mais preponderantes, né? Em termos das escolas, aí, então nós temos um número relativamente baixo. E além disso, nós temos a seguinte situação: dos que concluem o curso, desses 50 mil, vamos arredondar aí, que concluem o curso, nós temos aí em torno da metade, apenas em torno de 50% que realmente vão exercer a engenharia. Que atuam na própria área. Os demais vão para outras áreas. E aí também a gente analisa alguns fatores, né? Como você falou, a entrada do profissional estrangeiro, e hoje se fala muito da falta de engenheiros no Brasil, a gente observa que poucas as áreas que nós temos realmente falta de engenheiros. Se nós pegarmos uma área que hoje é uma área bastante de moda, importante, que é a área da engenharia do petróleo, com todas as descobertas de petróleo, pré-sal, perfeito, né? Realmente é uma área que nós temos dificuldade, a área de química, principalmente voltada à questão petroleira também. Então são áreas que nós temos falta de engenheiro. Agora, se nós formos para algumas áreas clássicas, como a engenharia civil e a engenharia agronômica, que são as maiores formadoras de engenheiros, a gente pode afirmar com certeza que não faltam engenheiros no Brasil. O que nós temos, muitas vezes, é uma questão de mercado de trabalho, principalmente salarial. Perfeito. Então hoje as prefeituras que reclamam bastante da falta de engenheiros, fazem concursos e muitas vezes não preenchem as vagas ou tem uma rotatividade muito grande, é que elas estão oferecendo salários muito baixos, aquém daquilo que seria um salário justo, mínimo para o engenheiro. Não respeitam até o salário mínimo profissional que seria indicado por lei, mas seria pelo fato deles estarem enquadrados como estatutários? Será que seria esse o fator? E eles não respeitam essa lei? Do ponto de vista da lei, da legalidade, nós temos a Lei 4.950-A, que regulamenta essa questão do salário mínimo profissional, e ela afeta a funcionários do setor privado e aqueles do setor público que são seletistas. Esses todos estão afetos a essa lei, ela é obrigatória. Aquele chamado estatutário, aquele que não é do quadro próprio da prefeitura, do ponto de vista da lei, ela não obriga este salário, mas a gente utiliza como referência. O salário mínimo do engenheiro hoje também em valores aproximados, são 8,5 salários mínimos, é em torno de R$6.000. E nós temos prefeituras aqui no estado do Paraná que oferecem salários de R$1.500, R$1.700. Então, um salário de R$1.500, R$1.700, R$2.000 está muito aquém
né, do que seria algo justo para quem tem uma formação superior, quem fez 5 anos de uma faculdade, extremamente difícil. Então, nesse aspecto, nós temos clareza de que não há falta de engenheiros. O que nós precisamos são salários, né? E nessa questão da entrada do profissional estrangeiro, eu gostaria de colocar aqui luz sobre 2 aspectos. Nós temos um aspecto que é apenas a entrada de profissionais estrangeiros com esse argumento de que faltariam engenheiros. Na sequência do Mais Médicos, aí, que é um programa Exato. recente. Né? Eu vejo também o Mais Médicos, né, como é o que está agora vigorando com mais intensidade, que acabaram de chegar alguns médicos. Eles ofertaram um valor razoável até, que seria, né, salarial. Talvez se existisse um programa ofertando esse mínimo salarial, que era em torno de R$10 mil, que é acima até da média do piso obrigatório que nós teríamos, né? Talvez isso já fosse um estímulo, né? Eu acho que talvez fosse um caminho. Acho difícil acontecer, mas seria um caminho, uma sugestão, né? Eu diria até de maneira mais modesta, se nós pegarmos vamos brincar aqui com os nomes, Mais Engenheiros aqui, né? E oferecesse o salário mínimo profissional, não teria dificuldade nenhuma de contratação. Se oferecesse R$6 mil, com certeza nós teríamos engenheiros em todas as prefeituras do Paraná e do Brasil. Agora, a nossa questão central é essa questão salarial, mas também não somos contra nós trabalharmos com a questão da mobilidade, mas não deve ser uma mobilidade pensando em suprir falta eventual de engenheiros, quando não é uma falta real, é uma falta por questão salarial, por questão financeira, né? Agora, a mobilidade ela é importante, principalmente para desenvolvimento tecnológico, para pesquisa, para ciência. Há profissionais brasileiros que desejam trabalhar no exterior, há profissionais estrangeiros que desejam trabalhar no Brasil. Então, se nós pensarmos de maneira macro, criarmos um regramento de mobilidade, trabalharmos com a reciprocidade entre os países, né? Realmente nós teremos condições de fazer um grande programa multi ou bilateral com outros países. O que nós somos contra é uma entrada linear assim, de engenheiros, com a alegação de que faltam engenheiros no mercado. Não faltam engenheiros no mercado. Fazendo um paralelo ao programa Mais Médicos, eles estavam encontrando junto ao Conselho Regional de Medicina algumas dificuldades em relação à validação do seu próprio diploma e seria do seu exercício profissional. Nós temos já algum encaminhamento em relação, seria necessário a validação? Hoje como funciona? Como que é esse caminho? Isso é interessante destacar, eu acho que é importante essa questão. Nós temos um regramento hoje vigente para a entrada de profissionais estrangeiros. Não há nenhuma dificuldade de um profissional estrangeiro fazer o seu registro provisório ou seu registro definitivo no nosso conselho profissional. O que esse profissional estrangeiro precisa atender? Ele precisa trazer o seu diploma e o seu histórico escolar, ele precisa validar esse diploma junto a uma universidade pública federal. Perfeito. Ele validando junto a essa universidade pública federal, ele vai até o Conselho de Engenharia, ele vai até o CREA e pede o seu registro profissional. Perfeito. Hoje, aonde existe assim uma demora nessa questão do registro profissional, é porque há uma demora na validação junto às universidades federais. Então aí já aparece uma primeira incoerência. O governo federal fala dessa questão do profissional estrangeiro, né, que teria que flexibilizar, mas por outro lado, hoje, aonde tem uma demora, é exatamente na universidade que é gerenciada pelo governo federal, que são as universidades públicas federais. Então ele deveria fazer a validação e esse profissional poderia fazer o registro aqui no Brasil. Então essa regra, ela existe, ela está vigente. Aqui no Paraná, o número médio anual que nós fazemos de registro de profissional estrangeiro é em torno de 40 profissionais por ano que nós registramos. Ainda é um número aqui no pequeno, Paraná. né? É um número pequeno, mas não há nenhum problema do registro. É importante dizer, não há uma restrição total. Né? Por que nós não registramos mais? Porque este é um número que chegam de pedidos de registro, nós não negamos o registro. Certo. Esse é o número médio que chega. Aonde existe alguma reclamação, na demora nas universidades públicas federais, na questão da validação
do diploma. Então o regramento existe. Agora, quando nós falamos de acordos bilaterais, nós gostaríamos de ter a reciprocidade. Se profissionais estrangeiros podem trabalhar livremente no Brasil, os nossos profissionais também podem trabalhar livremente, ter essa oportunidade, né? Agora, nós observamos que normalmente não é um caminho de mão única oferecido, não há uma reciprocidade. Certo, e nós queremos, no mínimo, para discutir a questão do profissional estrangeiro, reciprocidade. O que nós não queremos é importar profissionais, o que nós queremos é mobilidade livre entre os países, né? Vejam só, um aspecto bastante interessante, talvez não tenhamos atentado a esse detalhe, muito importante. Eu vou ter que pedir rapidamente aqui um intervalo comercial, a gente retorna em seguida, acredito ainda que temos bastante assuntos interessantes a serem abordados, vamos ouvir aqui os patrocinadores e já retornamos. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, vamos retornar aqui a nossa conversa com o presidente do CREA, do Paraná, Joel Krieger. E como eu falei nessa reabertura, nessa retomada, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos. Hoje nós estamos com o nosso conselho chamado de CREA, de Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos. Até poucos dias atrás era Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Essa divisão, o que gerou algum atrito? Como que foi essa divisão? Joel, faz uma abordagem para a gente sobre esse tema que é bastante delicado até em ser tratado. Essa é uma questão importante da gente abordar, né? E nós precisamos também ter luz sobre essa questão, sobre vários ângulos, né? Essa separação das profissões, ela ocorreu em 2012, né? A lei é de 2011, ela ocorreu em 2012, onde foi criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um conselho uniprofissional, então apenas de uma profissão, e nós permanecemos como um conselho multiprofissional. Sendo um conselho multiprofissional, isso nos traz alguns benefícios, porque nós temos um número grande de profissionais e temos uma riqueza de várias modalidades profissionais. Perfeito. Porém também nos traz a complexidade de ser um conselho multiprofissional, né? Nós temos aí 200 e tantas modalidades de engenharia cadastradas, né? Então nós temos aí, dando alguns exemplos, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia ambiental. Nós temos toda a área da agronomia, o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, o engenheiro florestal, né? Nós temos os tecnólogos que estão
registrados no nosso conselho profissional. Nós temos os técnicos agrícolas, nós temos os técnicos industriais, nós temos o geólogo, nós temos o geógrafo, nós temos o meteorologista que está no nosso conselho profissional. Perfeito. E aí com certeza eu poderia estender essa lista, porque ela é grande, me perdoe aquelas profissões que não forem citadas. Deixa eu lembrar só uma que eu achei bastante curiosa e que estive vendo num evento do CREA há poucos dias. A profissão de urbanista. Urbanista, exatamente. Essa é uma profissão que está no nosso conselho profissional, né? São poucos profissionais formados, né, como urbanista, e eles permanecem no conselho de engenharia e agronomia. Então, urbanista é uma profissão que está afeta ao nosso conselho. Ao CREA, e não ao CAL, que no primeiro momento pareceria mais lógico elas estarem junto ao CAL. Mas lá é um conselho uniprofissional, então só aqueles que são arquitetos e urbanistas, né? Quando é só urbanista, aí ele está afeto ao CREA, ao conselho profissional. Perfeito, Joel. Eu gostaria de talvez colocar essa questão que eu considero um pouco polêmica, mas eu gostaria de perguntar sobre esse sombreamento que existe entre as profissões de arquiteto e engenheiro. São conflitos que já começaram até a ser desenvolvidos. Como que a gente pode tratar desse assunto? O que é que nós temos? Quando nós falamos de atribuição profissional, nós temos duas leis que regulamentam assuntos que têm o sombreamento, como você bem colocou. Nós temos a lei do CREA, que é a Lei 5.194, lá de 1966, que ela já determina no artigo 7º quais são as atribuições dos engenheiros, nas suas diversas modalidades, dos arquitetos, que à época estavam conosco e agora tem uma lei própria, e dos engenheiros agrônomos. Desculpa, Joel, interromper, mas só um questionamento. Você falou, eu gostaria de pegar essa dica, que eu fui já questionado por isso e gostaria de repassar. As atribuições de engenheiros estão regulamentadas em lei, não em decreto. Não em decreto. Isso daí é importante, porque há uma certa confusão em relação a alguns mitos de que as atribuições dos engenheiros, dos agrônomos, enfim, das nossas profissões, elas estariam por resolução do nosso conselho profissional principalmente, que seria muito fraco essa regulamentação. Não, isso não é verdade. As atribuições nossas, elas estão definidas na Lei 5.194 de 1966, no seu artigo 7º, né? E nós temos um decreto lá de 1933, que muitos profissionais ainda estão utilizando, mas era um decreto-lei da Presidência da República, lá na época de Getúlio Vargas, certo. E ele tem a mesma força de lei. Então, mesmo quem é do decretão, como nós carinhosamente falamos dentro do nosso conselho, ele também tem a mesma força de lei. Então, isso é um mito que a gente já precisa esclarecer. As atribuições dos engenheiros, dos agrônomos estão em lei, na Lei 5.194, e uma lei que, quando foi criado a lei específica dos arquitetos, né, onde eles saíram do nosso conselho profissional e criaram o conselho próprio, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nenhum artigo da nossa lei foi alterado ou foi revogado. Perfeito. Permanece todos os artigos. Então, o que acontece na prática jurídica hoje? Nós temos uma lei que regulamenta as atribuições de engenheiros, agrônomos, principalmente, e nós temos uma lei que regulamenta as atribuições dos arquitetos. E os dois possuem as suas atribuições definidas em lei, e há um sombreamento. Né? Sombreamento que as duas profissões podem atuar em algumas atividades similares. Perfeito. Né? Então, para a sociedade é importante a gente esclarecer esta questão, porque a sociedade às vezes fica na dúvida, mas é o engenheiro que faz isso ou é o arquiteto? Então a gente precisaria remeter à lei para ver aquilo que é atribuição do engenheiro estabelecido em lei e aquilo que é atribuição do arquiteto. Então não há aí nesse aspecto nenhum conflito. Como a criação dos conselhos, é uma criação recente, a criação do CAL, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a questão é de 2 anos de criação, claro que há toda uma acomodação, há toda uma harmonização que precisa ser feita, né? E a própria lei que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela estabelece em um de seus artigos que quando ocorrer sombreamento com outras profissões de outros conselhos profissionais, não cita especificamente o CREA, mas principalmente
o sistema CONFEA-CREA, Sim. né? Isso deveria ser harmonizado por uma resolução conjunta entre os dois conselhos federais. Isso não foi nos passado, muito bem, é uma muito bem resolução conjunta. E este mesmo artigo da lei do CAL diz mais: enquanto não for estabelecida essa resolução conjunta, vale para cada profissional do seu respectivo conselho aquelas atribuições que forem mais vantajosas para ele. Então, se há uma discussão, né, se, por exemplo, o projeto arquitetônico, que é uma das discussões comum aí, né? Eu acho que é uma discussão por causa do nome que foi dado ao arquitetônico. Quando ele trata-se, na verdade, de um projeto, uma planta baixa, que é descrito por alguns, né? Mas talvez pelo arquitetônico faça-se essa confusão de ser, não, arquitetônico é arquiteto. E não é. Não é essa a ideia. Então, nessa questão, tanto a lei do arquiteto, obviamente, dá atribuição para ele, como a lei do engenheiro também dá atribuição para ele. Se nós formos nos apegar na questão semântica, como você coloca, arquitetônico, projeto arquitetônico, se nós olharmos a lei 5.194, ela não fala, por exemplo, em projeto estrutural, ela não fala em projeto elétrico. A lei, ela fala projetos, no plural, de edificação. E se refere a todos os projetos que tem que ter numa edificação. Então, se refere ao arquitetônico, ao elétrico, ao hidráulico, ao estrutural, ao telefônico e outros mais que precisam ser feitos. Então, na realidade, quando a gente joga um pouco de luz sobre essa questão, a gente vê que não há conflito. Elas são dois conselhos, duas profissões que estão regulamentadas em lei, elas possuem um sombreamento que possuía anteriormente. Com a criação da lei do CAL não houve nenhuma separação. Algo que sempre existiu, né, presidente? Pegando um pouco ainda, continuando nessa linha de raciocínio desse assunto polêmico, mas bastante interessante e esclarecedor, uma pergunta circulou algum tempo atrás, poucos meses atrás, uma resolução dizendo que os arquitetos somente poderiam fazer e retirariam as atribuições do engenheiro. Um conselho não pode agir dessa maneira, retirar atribuições de outro conselho, né? Isso eu acho que foi um equívoco, ou talvez uma propaganda que não tenha sido bem esclarecida, né, presidente? A gente entende que foi um equívoco aí na resolução, é a resolução 51 do CAL, do Conselho Federal, né, dos arquitetos urbanistas. E era uma resolução, não nada de lei. Uma resolução unilateral deles, né? E aí, novamente, eu volto às questões chaves. De acordo com a Constituição brasileira, só pode se definir atribuições para determinada categoria profissional o que for aprovado em lei no Congresso Nacional. Porque a Constituição ela é bem clara, o trabalho no Brasil é livre, o exercício de trabalho no Brasil é livre, salvo as profissões regulamentadas em lei. E aí as atribuições desta profissão regulamentada em lei, né, vão estar obviamente descritas na lei. Então nenhum conselho profissional, e aí eu não estou me referindo apenas ao CAL, ao CREA, mas estou me referindo a todos os conselhos profissionais, eles não podem definir atribuições exclusivas de uma determinada categoria ou de determinada modalidade profissional por uma resolução interna do seu conselho. Isso é atribuição exclusiva do Congresso Nacional. E na questão CAL-CREA, né, foi bem claro, a Lei 5.194, no artigo 7º, ela diz quais são as atribuições e com a criação da Lei do CAL não foi revogado nenhum artigo da Lei 5.194. Perfeito. Então todas as atribuições, elas permanecem lá. O que foi criado é apenas um conselho uniprofissional, mas aquele sombreamento que já existia quando os conselhos estavam juntos, ele permanece, né? E nós vamos precisar, obviamente, criar regras de acompanhamento, as fiscalizações que nós precisamos harmonizar, isso não está ainda definido em conjunto, porque imagine para um cidadão que está construindo uma residência, uma casa,
Pela manhã passa o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e faz uma fiscalização. Certo. E de tarde passa o CREA e faz outra fiscalização. E, por hipótese ainda, de manhã diz que está tudo certo e à tarde o CREA diz que falta alguma coisa. Ou então ele é autuado pelos dois conselhos profissionais, né? Então nós vamos precisar criar mecanismos que harmonizem essa questão. Isso é um problema interno dos conselhos, que a sociedade não pode sofrer nenhuma pena em relação a isso. Perfeito. Nós precisamos resolver e para isso a lei, eu acho que ela é bastante inteligente, a lei do CAL, ela remeteu a resoluções em conjunto. E aí se harmoniza e se faz a resolução em conjunto. Nessa questão específica da resolução 51, nós tomamos algumas medidas. Nós, por exemplo, mandamos um ofício do nosso Conselho Profissional a todas as prefeituras, a órgãos públicos estaduais, órgãos públicos federais, enfim, a todos os interessados das nossas profissões. Perfeito. Deixando bem claro que as nossas atribuições estão definidas em lei, na Lei 5.194, e que nenhuma resolução de um outro Conselho Profissional que não seja feita em conjunto tem eficácia sobre as nossas profissões. Perfeito. Então permanece intacta todas as atribuições dos engenheiros, dos agrônomos e das demais profissões. O que tem é um sombreamento que já existia anteriormente e que vai continuar existindo. E que vão ser claros, existem ainda, continuam existindo dentro do próprio CREA. Se nós pegarmos a profissão do engenheiro de minas ou dos geólogos, tenho certeza que existe sombreamento, não conheço tão profundamente, mas eu lembro de alguns aspectos que existia um certo sombreamento. E agora ainda levantando essa questão do urbanista que pertence ao nosso conselho do CREA, né? Se o urbanista e o arquiteto e urbanismo, com certeza existem sombreamentos. Então, acho que isso já foi esclarecedor. Teremos a oportunidade de conversar com o presidente do CAL Paraná, também dentro de poucos dias. Eu acho que a gente pode ir desde já esclarecendo alguns desses assuntos e não devemos prejudicar nenhuma classe profissional nesse momento. Eu vou pedir agora para o Joel esperar mais um pouquinho e, se possível, a gente vai fazer uma segunda parte desse nosso programa. Como temos muitos assuntos ainda a serem tratados, eu vou aqui encerrar essa primeira parte do programa e vamos deixar aberto para uma segunda parte para outras perguntas. Obrigados, amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco e a Atual TV Canal 10. Até a próxima.